Boa noite. Quero agradecer a presença de cada um de nós. Vemos nós que estamos a viver em tempos difíceis, onde cada segundo da nossa vida pode definir o resultado das nossas almas. Então o diabo trabalha constantemente para fazer que nós não tenhamos tempo de adorar a Deus ou de nos concentrar. Mas a irmã Ellen White diz que será em momentos como este ou em reuniões como estas que o Santo Espírito de Deus será derramado sobre nós. Então precisamos vigiar e orar porque estamos vivendo de fato em tempos difíceis. Irmãos, estamos vivendo em tempos de crise. Nós vimos que o grande conflito vai se desenrolando nas nossas vistas. E as notícias que têm passado na televisão, nas mídias, nos mostram que realmente Cristo já está às portas. Mas o que é que nós podemos tirar da lição do livro de Daniel? Nós, ao longo da semana, podemos distribuir panfletos como este na imagem. O livro de Daniel como nunca antes visto. Nós vimos que o profeta Daniel foi um plano de Deus para mostrar aos homens acontecimentos que poderiam suceder no tempo do fim. E ao ler o livro de Daniel, podemos assim também compreender o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Amados, nós quando olhamos para o livro do Apocalipse, compreendemos algo muito importante. João foi o último discípulo a morrer, e ele foi o que restou de todos. E ele escreve mensagens que chama de revelação de Jesus Cristo. Mensagens que nos chamam a atenção a examinar as Escrituras. E assim nós podemos compreender que se restou o último servo, o último discípulo, o que ele quer a nos dizer é tão fundamental para o nosso crescimento espiritual. Por isso que nós, durante essa semana que estamos iniciando, vamos estar falando sobre temas no livro de Daniel e vamos compreender o livro de Daniel como nunca antes tínhamos compreendido. Por isso quero convidar cada irmão aqui presente para que possa nos acompanhar ao longo dessas palestras que vão transformar a minha e a sua vida pela graça de Deus. Nos nossos slides, nós podemos ver ali a imagem do relógio. Esse é o relógio do tempo do fim, o relógio do juízo final. É um relógio criado por cientistas, pessoas que pesquisam o que está acontecendo na face da Terra. E várias vezes já foi constatado de que a Terra não tem mais duração de tempo, não tem capacidade para suportar o que está acontecendo. São mudanças climáticas, são guerras que ameaçam todo o mundo. Então precisamos vigiar e orar. E assim os cientistas chegaram a concluir que ficamos com apenas 90 segundos. Amados, segundos são a contagem mais curta que nós humanos conseguimos fazer. Então se dizemos que restou apenas 90 segundos, é porque é um tempo muito curto. E cada um de nós precisa se acertar com Deus antes que Ele venha e caia sobre nós. Vimos que o juízo já está acontecendo. E a vida de cada um está sendo investigada. Então precisamos nos dar tempo para examinar não só os acontecimentos, mas também a nossa vida. Porque isso vai impactar a vida de cada um. Agora, na imagem, nós vimos o homem. Bebeu e dormiu na trilha de comboio. E se o maquinista não fosse habilidoso, ele teria sido morto. Mas graças a Deus ele foi avistado e ele travou o comboio antes mesmo de ser esmagado. Amados, muitos no mundo estão dormindo. Um sono espiritual. E não tem visto que vem aí um comboio que pode esmagar aquele que continua dormindo na trilha. Então precisamos acordar antes que seja tarde demais. Aqui diz, o relógio do juízo final marca atualmente 89 segundos a 90 para a meia-noite. Amados, quando nós vamos para o Apocalipse, entendemos que a meia-noite será a hora que Jesus virá. Mas antes que Jesus venha, se ouve uma voz que diz, eis aí o noivo. Então precisamos nós sair para anunciar às pessoas que estão dormindo na trilha de que eis aí o noivo, antes que o relógio marque meia-noite. Cientistas alertam para riscos crescentes enquanto estudos sugerem colapsos ambientais a longo prazo. O que os cientistas estão examinando agora, irmãos, é algo real. E realmente o mundo não tem mais duração no estado em que está. A nossa única salvaguarda é Jesus Cristo. Então todo aquele que permanecer firme, todo aquele que olhar para Jesus, enquanto o mundo todo está envolvido num conflito grande como este, alcançará descanso e salvação. Porque a irmã Ellen White ainda diz, muitos estão dormindo sono carnal, cumpre-lhes despertar e procurar com fervor descobrir
onde estão errando. Deve ser o exame de cada um se questionar onde é que eu estou errando. Cada um deve ser despertado a examinar. É por isso que nós trazemos os temas no livro de Daniel. O livro de Daniel, como nunca antes visto, é para despertar a nação que dorme. Ele ainda pergunta o que é que se lhe pode dizer para que eles possam realmente acordar. O que é que podemos dizer às pessoas para que possamos os motivar a buscar a Deus? A Bíblia é a única luz que foi concedida a nós para que através dela possamos ser guiados a Jesus e a Deus Pai. Nós sabemos que a Bíblia é o meio pelo qual nós podemos ver a Jesus, podemos conhecê-lo e através disso construir um relacionamento salvífico. Então é o tempo de nós levantarmos essa tocha para que a salvação venha raiando sobre eles, para que a salvação possa clarear o dia deles, para que a salvação possa os alcançar como uma vez nos alcançou. Então é necessário, irmãos, em tempos de crise, vigiarmos e orarmos, para que não possamos cair em tentação. Diz aqui Efésios 5, versos 14. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Essas são as palavras de Paulo à igreja de Efésios. A mesma igreja pode hoje ser aplicada a nós, porque muitos dentre nós estão dormindo. Então a mensagem é: desperta tu que dormes. O sono espiritual, irmãos. Muitos jazem no pecado. E Deus tem o objetivo de tirá-los das trevas para a sua maravilhosa luz. Enquanto nós nos congregamos neste lugar, um grande conflito está se desenrolando. Muitas pessoas estão sendo arrastadas pelo mal. Então precisamos nós falar como a voz dos atalaias, porque Deus nos constituiu atalaias. Nós vimos em Isaías 62, versos 1 dizendo: por amor de ti, Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não descansarei, até que saia a tua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Amados, nós não devemos descansar enquanto não alcançarmos o reino dos céus. O nosso trabalho termina quando Jesus voltar. Nós sabemos que estamos caminhando para momentos em que as coisas vão apertar ainda mais. Vai doer, mas enquanto doer, devemos manter as nossas expectativas, a nossa esperança. Pois quanto mais caminhamos para os céus, o caminho fica apertado. Muitos desistem, mas aquele que permanecer firme vai alcançar o reino dos céus. Então, amados, eu queria, através dessa introdução, convidar a ti para que possa inclinar os rostos para uma breve oração. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador do céu e da terra, graças te damos por esse momento maravilhoso que nos concede, Senhor. Pedimos que a sua voz possa tocar os nossos corações, possa motivar as pessoas que não puderam aparecer, para que amanhã, ó Pai, possam chegar aqui para ouvir o que o Senhor tem a lhes informar. Que possamos aprender no livro de Daniel, possamos crescer espiritualmente para a honra e glória do seu santo nome. São as graças que te pedimos, no nosso nome de Jesus, nosso Salvador, e amém. Amados, olhemos para o tema que está na nossa tela. O tema é os enganos da Babilônia antiga. Existiu uma Babilônia nos tempos passados. Sabemos nós que existe hoje a Babilônia espiritual. Mas eu falo da Babilônia governada por Nabucodonosor. Existiu uma Babilônia nos tempos passados, irmãos, que enganou a muitos. Enganou as nações que estavam ao seu redor. E por esse engano, Deus trouxe sobre eles um servo, para que através dele os enganos fossem trazidos ou lançados por terra. Será que hoje nós estamos a viver em tempos como era a Babilônia, onde Deus precisa nos levar cativos para que possamos pregar o Evangelho? Será que nós precisamos ser levados, acorrentados para despertar o mundo? Foi necessário naquele tempo levar um povo que estava pecando para ensinar os babilônicos o que poderia acontecer se continuassem no engano. Deus tinha o objetivo de salvar os babilônicos, assim como tem o objetivo de salvar muitos outros que estão fora. Mas antes que salve os que estão fora, é necessário que comece por dentro. É necessário que comece pelo templo. E assim foi. Antes de Deus se dirigir para a Babilônia, Deus se dirigiu para Jerusalém. E foi lá, irmãos, onde aconteceu o cativeiro. Ao longo deste tema, nós vamos ver 4 principais tópicos. O primeiro, a causa do cativeiro.
O que é que causou o cativeiro dos filhos de Jerusalém? O que é que levou os jovens até a corte babilônica? Qual foi a causa principal? E o segundo tópico, os 3 testes ou tentações na Babilônia. O que Deus estava a permitir para que provasse a fé desses homens também era um teste, era uma tentação de diabo para que esses fossem levados à ruína espiritual. Mas eles não cederam. E vamos ver também o exemplo de Daniel e os seus companheiros para nós hoje. Amados, nós somos agraciados por Deus por ter nos sido dado um exemplo. Se nós estivéssemos no lugar de Daniel e seus companheiros, qual teria sido a nossa atitude perante os enganos da antiga Babilônia? Como é que teríamos reagido? Será que nós teríamos nos deixado levar por aquilo que eram as coisas à vista dos homens maravilhosas? Ou teríamos permanecido firmes e dado assim um exemplo como deu Daniel e seus companheiros? E por fim, irmãos, vamos ver a conclusão. No Monte Gerizim, havia Deus dado uma bênção ao povo de Israel, quando ainda estavam na caminhada até a terra prometida. Deus disse, se vocês hoje ouvirem atentamente a minha voz, que sou o teu Deus, tendo cuidado de guardar todas as coisas que te mando, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E é no mesmo texto onde nós conhecemos a frase, bendito serás ao entrar e bendito serás ao saíres. Então Deus havia proferido uma bênção ao povo de Israel. Mas eles, irmãos, esqueceram. Tinham uma promessa, mas falharam. Amados, olhemos para o povo de Deus hoje. Temos uma promessa, temos as bênçãos de Deus à nossa disposição, mas ainda assim falhamos. Então assim ocorreu com o povo de Jerusalém. Deus havia falado, irmãos, que eles nunca seriam levados cativos se permanecessem fiéis e firmes. Deus queria que através do povo de Israel, as nações ao redor conhecessem o seu nome. Deus queria fazer essa nação um povo forte. Forte não pelas suas próprias forças, mas porque guardava e adorava o Deus vivo, todo-poderoso. Assim como viu o rei do Egito, Faraó, tentar lutar contra Deus, recebeu o castigo que se recebe a todo aquele que se contrapõe a Deus. Amados, o que aconteceu no passado tem se repetido constantemente. Nós vimos que o povo de Deus rejeita a mensagem dos profetas. Jesus, olhando para Jerusalém, disse em Mateus 23, versos 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Amados, Jerusalém recebeu vários profetas ao longo da história. Antes que Deus desse uma sentença, Deus enviasse um profeta, conforme ele prometeu em Amós 3, versos 7. Porque o Senhor não fará coisa alguma se antes anunciar aos seus servos, os profetas. E assim aconteceu, irmãos. Deus enviou profetas, falando a Jerusalém, para que se arrependa dos seus maus caminhos. Mas Jerusalém rejeitou. Então Jesus olha para essa cidade, a noiva de Deus, e diz, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os teus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Amado, a porta da graça nos é aberta e é feito convite a cada um de nós, mas alguns rejeitam e outros aceitam. Deus tem o objetivo de nos unir como uma galinha une os seus pintinhos debaixo das asas para protegê-los, para que possamos ter um crescimento saudável, uma vida espiritual saudável. Mas quantas vezes temos rejeitado e matado os profetas? Quantas vezes ignoramos a Bíblia, ignoramos o espírito de profecia e chamamos essas luzes de luzes menores, porque queremos algo a mais, algo que nos emocione, algo que possa ativar o nosso estado emocional e achamos que é a nossa vida espiritual crescendo. Quantas vezes vamos atrás de fogo estranho? Porque nós estamos suficientes com a mensagem que Deus nos deu, a mensagem que é necessária para o nosso tempo. E assim aconteceu com o povo de Israel. E então a sentença chegou, irmãos. Através de Nabucodonosor, Deus decidiu que ia dar um castigo a Jerusalém.
E isso já havia sido predito nos tempos passados, que as nações ao redor serviriam de chicote de Deus. Ou seja, Deus não destruiu todas as nações para que elas pudessem aprender de Jerusalém. Mas se Jerusalém não ensinasse, essas nações seriam agora servos de Deus. Então o Senhor dá hoje uma responsabilidade aos filhos de Israel. Mas quando estes falham, Deus tira-lhes o privilégio de dar aos gentios. Assim aconteceu. Quando mataram Estevão, jogaram suas roupas nos pés de Paulo, que ainda era Saulo. Estava ali começando uma sentença, irmãos. Estava ali sendo predita a sentença de que o evangelho seria dos judeus para os gentios. E assim aconteceu com a conversão de Saulo, um grande pregador. Quando nós rejeitamos a voz de Deus, Deus nos tira esse privilégio e dá aos gentios. Então nascem grandes pregadores. Mas esses pregadores precisam nascer hoje aqui em casa, aqui dentro, para possamos chamar o mundo das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o objetivo de Deus. E ainda vejamos como era o rei Nabucodonosor. O próprio nome, Nabucodonosor, é uma petição ao Deus Nabu. Nabu, Kudur, Uzur. Nabu, proteja meu filho. Ou seja, o nome de Nabucodonosor já carregava em si uma identidade religiosa, que era dos deuses caldeus, que era dos deuses pagãos. Então nós vimos hoje que várias vezes nos deparamos com pessoas que têm um histórico de uma vida pagã. Mas Deus tem o privilégio de lhe salvar, assim como tinha o privilégio a usar o rei Nabucodonosor. Deus queria lhe passar por um refinamento, para que este homem que governava a potência mundial fosse glorificar o nome de Deus. E os seus planos se cumpriram. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Antes ela alcança o seu objetivo. O objetivo a qual foi destinada. Então, as duas cidades estavam agora em conflito. Jerusalém e Babilônia. Nós vimos, amados, que esse conflito não começou naquele tempo do rei Joaquim. Esse conflito era desde o Gênesis. Sempre existiram as duas cidades, a partir do Gênesis até o Apocalipse. Nós vimos quando Abraão teve vitória sobre aquele povo e veio com os dízimos para deixar aos povos de quê, irmão? Aos pés de quê? Melquisedeque, o sacerdote e rei de Salém, de onde vem a palavra Jerusalém. Então a cidade de Jerusalém já existia no Gênesis, amados. E nós vimos que Melquisedeque era a figura de quem? De Cristo. Então já estava lá no Gênesis sendo anunciado o grande conflito, mas já existia a noiva de Cristo, que era a cidade santa, a nova Jerusalém, onde habitarão todos aqueles que terão vitória sobre o pecado. Mas então encontramos Babilônia. Quando o povo saiu da arca, a família de Noé, nesse caso, nasceram os seus filhos, foram dando descendentes, Sem, Cã e Jafé. Mas dentre esses três filhos, nasceram dos filhos de Cã, homens que não queriam adorar a Deus. Esses disseram, para que a adoração dos filhos de Sem e Jafé não nos incomode, nos retiremos. E vamos nos estabelecer num lugar onde vamos construir lá uma cidade, amados. Uma cidade reconhecida mundialmente. Para que todos os homens, ao olhar para ela, possam reconhecer o poder dos homens. Mas sabemos que toda honra e glória deve ser dirigida a quem? A Deus. Então assim aconteceu. Foi construída a Grande Babel, de onde vem Babilônia. Isso no Gênesis, amados. Mas Deus mostrou que, mesmo que o diabo pareça triunfar, sempre a verdade é que triunfa. E assim foi. Os planos do diabo não deram certo. Embora houvesse uma união no erro, a verdade prevaleceu e foi conservada através dos povos seguintes, gerações que se passaram. Então, o conflito entre o bem e o mal, esse descrito em Apocalipse, já acontecia no livro de Gênesis. Nós vimos no livro de Apocalipse 2 que se viu um sinal no céu. A noiva de Cristo
concebeu e deu à luz a um filho. Mas lá estava também o dragão para tragar-lhe o filho. Essa profecia se cumpriu. Quando Jesus nasceu, o diabo usou vários homens para acabar a sua vida. Não só Herodes. Várias vezes foi tentado a Jesus tirar a vida, mas Deus lhe protegeu e o seu filho foi arrebatado aos céus. Mas o conflito não terminou. Diz ali que houve peleja no céu. Cristo pelejava contra o dragão e os seus anjos, e a antiga serpente, Satanás. Mas estes não prevaleceram diante de Deus. Então isso mostra que o grande conflito sempre existiu, mas este terá um fim. E a nossa bendita esperança é essa. E quando o grande conflito ter um fim, eu e você também tenhamos uma coroa nas cabeças. Tenhamos uma fé pura. Tenhamos nossas obras para apresentar não como mérito, mas como frutos de arrependimento. Porque Cristo nos salvou para agora nós também sermos testemunhas. Então, vamos agora entrar no livro de Daniel. Eu prometo não ser muito demorado nesta meditação, mas eu quero que possamos entender o que é que aconteceu no livro de Daniel, capítulo 1. Diz aqui: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Conforme eu já dizia, amados, Nabucodonosor foi enviado por Deus para então dar a sentença a Jerusalém. Antes que Nabucodonosor viesse, Deus levantou vários profetas, começando mesmo de Jeremias. E as profecias de Jeremias, o chamado de Jeremias ao povo de Israel para que eles pudessem se arrepender, fez com que Daniel e seus companheiros tivessem uma fé pura. Eles acompanharam o ministério de Jeremias, viram um profeta usado por Deus. E o mais chocante na vida de Jeremias, amados, é que Deus pediu para Jeremias que não só falasse, mas também fizesse. E várias vezes Jeremias tinha que apontar o erro, fazendo o povo entender. Uma vez Jeremias pegou uma corrente, vestiu e disse que, olha, assim será se nós não nos arrependermos. O povo de Israel será levado cativo. Mas Ananias, o falso profeta, disse: não se preocupem, isso não acontecerá. O povo não será levado cativo. Então Jeremias disse que eis aí Nabucodonosor para levar o povo de Israel cativo. E assim foi, mas Ananias continuou: não se preocupem, esse povo voltará para casa em 2 anos. Mas assim não foi, irmãos. Assim não foi. Em Jeremias lemos que Deus disse: olha, povo de Israel, vão para a Babilônia, construam lá casas, nascem filhos, plantem vinhas, porque antes que se completem os 70 anos, vocês não voltarão para Jerusalém. Por quê, irmãos? Porque a sentença havia sido dada, amados. Quando nós permanecemos no pecado, Deus nos dá um tempo de graça, mas este tempo tem limites. É necessário que nos arrependamos antes que seja tarde demais. E assim aconteceu com o povo de Jerusalém. Amados, é muito triste que a Bíblia diz nos versos 2, o Senhor lhes entregou nas mãos de Nabucodonosor. Entregou a Joaquim, e este não foi o último rei de Jerusalém. Subiram outros reis, mas estes também continuaram nos mesmos perigos. Então aquele foi o primeiro ataque de Nabucodonosor. Sitiou a Jerusalém e levou cativos. Mas então o povo continuou no erro. Os falsos profetas continuaram a lançar falsas profecias. Ananias, não se preocupem. Deus trará de novo os vossos filhos, a vossa herança. Mas em 6 meses Deus tirou a vida de Ananias, porque este estava a espalhar falsas profecias. Então o povo foi levado à Babilônia. Não se arrependendo do seu povo, Deus permitiu que Nabucodonosor fizesse o segundo ataque. Mas desta vez, apenas sitiou, deu uma repreensão, mostrou os perigos que existiam de se contrapor a um homem usado por Deus. Mas o povo não se arrependeu. E por fim veio a destruição total, irmãos. Nós vimos que as profecias têm se cumprido de forma literária.
E elas nos dão uma visão daquilo que cumpre espiritualmente também. O povo de Israel foi cercado 3 vezes. Primeiro, veio o juízo de Deus para que o povo fosse levado cativo. Mas lá foi visto que o povo não se arrependia. Veio o aviso, mas este não se arrependeu. Então veio a destruição. Nós hoje somos chamados a passar por 3 fases do juízo, amados. O primeiro, amados, qual é? Lembramos? O juízo investigativo, que começou em 1844. E nesta parte nós somos chamados a examinar as nossas atitudes. Somos chamados a buscar a Deus. Estamos sim sobre um mundo mau. Estamos sobre um mundo vivendo um grande conflito. Mas precisamos buscar a Deus para possamos ter forças de sobreviver aqui. Mas enquanto nós não nos arrependermos, vamos sofrer as consequências que vêm com o juízo comprovativo. Onde aqueles que não aceitaram a Deus permanecerão na terra. E nós iremos para os céus. Vamos lá poder ver porque este irmão não está aqui presente. Vamos comprovar que a ele foi dado várias chances, mas ele não se arrependeu. Vamos ter todas as respostas, amados. Mas viemos então para a sentença final. E quando esse dia chegar, todo joelho se dobrará para confessar o nome de Deus. Para lembrar que sim, tivemos a chance, mas não nos arrependemos. Numa noite, foi ouvida a voz, mas ninguém deu ouvidos. Porque nós estávamos interessados, estávamos ocupados. Serão várias desculpas, mas cada um de nós, ou cada um deles, vai confessar o nome de Deus, vai ver as tábuas e vai reconhecer que realmente quebraram a lei de Deus. Mas será tarde demais para arrependimento. Não haverá espaço para arrependimento, porque o que produz o arrependimento verdadeiro é o Espírito Santo. E esse não estará mais a favor deles. Então, virá a sentença final. Quando nós vimos os filhos sendo levados pelo povo babilônico para a corte real, entendemos que o povo de Israel perdeu a sua herança. Porque a Bíblia diz que os filhos são a herança dos pais. Mas estes tiveram a dor de ver seus filhos sendo levados à corte babilônica. Daniel e seus companheiros com apenas 15 anos para a corte real. O que é que se poderia pensar desses filhos que ainda não tinham muito a saber sobre a vida? E existia, irmãos, na Babilônia, falsas idolatrias. Ou melhor, idolatrias que são falsas adorações. Então, os filhos de Israel estavam agora em riscos. Cada um deles deveria proteger, purificar e reservar a sua fé. Então, é nessas circunstâncias onde nós vimos o valor de dar uma boa educação aos nossos filhos. Irmã Ellen White diz, negue tudo a seu filho, menos uma boa educação. Uma educação que possa capacitá-lo a ser um cidadão celestial. Então, os filhos de Israel, alguns deles, como Daniel e seus companheiros, haviam sido educados nessa educação. Então, eles permaneceram firmes. Então, o rei disse às penãs, traga os filhos de Israel. E trouxeram alguns dos filhos de Israel, da linhagem real. Homens lindos, homens formosos, de uma boa estatura. Comiam, se vestiam bem. E hoje, quando eu olho para jovens como estes, com uma boa estatura, que comem, vestem bem, são homens amados que estão sim na corte de Babilônia, mas não para professar a sua fé, mas para sentir as delícias que recebem do rei. Quantos jovens têm se deixado levar pela beleza carnal? Quantos jovens investem mais no seu exterior do que no seu interior? Cheguei uma vez a dizer a um amigo, olha, se tu investisses tanto no seu interior, como você se importa com o seu exterior, tu serias um homem reavivado, muito fervoroso e espiritual. Porque há jovens acordando 5 da manhã para encher os seus músculos, vivendo uma dieta rigorosa, para que possam formar uma boa estatura, mas não têm dedicado tempo para o estudo da palavra de Deus. Infelizmente é assim nos nossos dias. Mas precisamos dizer-lhes, olha, estamos na corte babilônica, mas não precisamos viver como os babilônicos. Podemos, através da nossa fé, professar ao rei que, olha, existe um Deus no céu, que revela todas as coisas.
e que esse Deus tem o objetivo de salvá-lo. E foi isso que Daniel decidiu em seu coração. E assim aconteceu. Veio o primeiro teste chamado a cultura e a língua dos caldeus. O rei disse, olha, que esses homens sejam ensinados a cultura e a língua dos caldeus. Aparentemente, não há problema em conhecer uma nova língua. Aparentemente. Mas o que era a cultura dos caldeus? Existiam lá 753 templos pagãos na Babilônia. E em alguns desses templos chamados, a adoração eram orgias sexuais. Cada criança com 15 anos tinha que ser levado para esse templo, para então começar um ciclo, uma vida ativa. É lá onde haviam sido jogados a herança de Israel. Por causa da abominação do povo de Deus, muitas pessoas são levadas à perdição. Quantas pessoas são desviadas por ver que o povo de Deus faz dessa maneira, ou deixa de fazer aquilo? Muitos olham para ti e dizem, olha, se você ser salvo, eu também vou ser salvo, porque a sua vida não se diferencia da minha. Deveria existir, amados, uma grande diferença. Mas assim como o povo, assim como Daniel e seus companheiros, escolheram seu coração não se contaminar, porque lembraram das palavras de Jeremias, lembraram as palavras escritas no Salmo 119, versos 11. Guarda a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti, Senhor. Quantas vezes nós deveríamos recitar esse texto, para que a palavra do Senhor possa nos proteger de pecar contra Ele? Mas infelizmente nós perdemos de vista a nossa herança. Como nos dias atuais, existem templos babilônicos. O carnaval, por exemplo, é um dos momentos em que milhares e milhares de almas têm sido entregadas ao diabo. Carnaval vem da palavra carnes levale, que significa festa da carne. Uma das adorações que tem origem onde? Na Babilônia e na Grécia e na Roma antiga. Amados, esses são reinos que se sucederam depois de Babilônia. Ou seja, é o mesmo espírito da adoração. Um dia que dedicamos aos deuses pagãos, Saturno e Dionísio. Um dia para que possamos nos deixar levar da carne, sentir um pouco de gosto. Você não pode ser totalmente fiel. Ninguém pode viver sem pecar. São as palavras que nós ouvimos que nos levam a ser introduzidos a esse templo. Um pouco de pecado não faz mal. Mas infelizmente, amados, um pouquinho só pode sujar a massa toda. Um pouquinho de fermento pode levedar toda a massa. Então não nos deixemos enganar. Nenhum cristão que ama Deus pode com consciência tranquila frequentar o salão de baile. É território do inimigo. Nós vimos, amados, quando o ano se aproxima ao fim, existem nas televisões propagandas daquilo que deve ser uma boa comemoração. Como atilar uma cerveja fresca e gelada. São, amados, chamados a esses pagãos, a esses deuses pagãos, são chamados a esses templos. Então precisamos rejeitá-los. Precisamos dizer que, olha, nenhum cristão que ama Deus vai participar de bailes como esses. Os bailes são a isca com que Satanás pega os jovens. Primeiro a dança sensual. Depois o namoro impuro. Depois a ruína total. É um processo. Nenhum cristão cai de um dia para o outro. Mas coisas que hoje me afetam começaram no passado, pouco a pouco a ceder. Tem sido dito algo pelos policiais, que olha, os pedófilos, aqueles que abusam de crianças, chegam àquele nível porque antes tiveram uma vida de prostituição. Tiveram um desejo durante muito tempo e concluíram o ato. Assim acontece na nossa vida espiritual. Começamos pouco a pouco, vendo um pequeno vídeo, levantando em nós emoções, incitando em nós emoções. E a Bíblia diz, e Espírito profecia, que no tempo do fim, Deus vai atrapalhar através de emoções e sentimentos. Então precisamos vigiar sobre os nossos sentimentos. A palavra do Senhor deve morar nos nossos corações. Então assim, vamos ter vitória sobre o pecado. Vem então o segundo teste, o estilo de vida.
o rei disse que a esses homens fosse proporcionado a ração diária. E dessa maneira ele tinha o objetivo de pouco a pouco romper os seus hábitos. Porque na verdade nós somos o que comemos. Grande parte daquilo que nós comemos se torna o nosso caráter, influencia na nossa forma de pensar, no nosso crescimento carnal e espiritual. Então, quando o diabo faz um ataque ao paladar dos jovens, ele queria corrompê-los e fazê-los esquecer da pátria. Mas como poderiam esquecer se a pátria estava nos seus corações? Se nós vivermos como cidadãos celestiais, mesmo que o diabo traga o banquete dos ídolos, não nos vamos deixar cair nem influenciar, porque a palavra estará vivendo nos nossos corações. E assim aconteceu. Verso 5. O rei lhes determinou a porção diária do alimento do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos. Amados, quando eu li esse verso, a minha mente foi levada a pensar no período em que cada aluno ele leva na formação. São 3 anos. Esse é um período suficiente para implantar uma ideia na mente do jovem, para transformar o seu caráter, para moldá-lo e torná-lo útil ao benefício de quem está lhe formando. Quando o rei determinou 3 anos, era para que esses jovens, durante 3 anos, esquecessem dos seus bons hábitos, corrompessem os seus bons hábitos, e assim vivessem para ser úteis na terra dos caldeus, na corte babilônica. Mas Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Hoje temos vídeos, temos visto grelhas, amados. Temos visto a carne sendo consumida. O que o rei proporcionou a Daniel, hoje nos é proporcionado pelo mundo. A Babilônia atual também nos oferece a porção diária, para que nós também possamos ser corrompidos dos bons hábitos. Amados, se pensarmos para a forma como a carne passou a ser consumida ultimamente, vamos entender também por que as pessoas são tão violentas. África do Sul, um dos países em que tem acontecido mais xenofobia, é um dos países que mais consome carne. Se nós olharmos também para Moçambique, a mesma história se repetiu. Ultimamente, nós vimos que a galinha pode ser consumida segunda a sexta-feira por partes. Quando é que se adotou esse sistema? Um pouco antes de sermos envolvidos em guerras. Anteriormente, a galinha não era dividida como é hoje. Mas tudo isso facilitou o consumo da carne. E isso tornou a mente dos moçambicanos mais agressiva. Muitos conheciam moçambicanos como pessoas pacíficas, terra de boa gente. Mas hoje não é mais a mesma ou o mesmo Moçambique que conhecemos. Hoje tudo é Itacoelho. Essa é uma palavra que se tornou popular. Porque os moçambicanos também aprenderam a ser agressivos. Cortaram a internet, queimaram a antena. Subiu chapa, queimaram pneus, fecharam estradas. Começou greve, atacaram pessoas inocentes que apenas queriam sobreviver. O que é isso, irmãos? É uma mente adulterada, uma mente corrompida. E assim como pouco a pouco o diabo tem levado massa de gente ao engano, adulterando seus princípios. Vimos as geladas, as prateleiras que fecham o nosso bazar agora. Recentemente eu passei por um lugar onde eu vi a primeira banca ser implantada. E hoje são mais de 3 barracas que estão a vender bebidas no mesmo lugar. Uma vende tomate, outra vende pão, mais 3 vendendo bebidas. E todas essas têm sucesso. Amados, a bebida ou o vinho que o rei bebia também foi dado aos jovens. Mas estes rejeitaram. Porém, hoje os jovens recentes não rejeitam. Tudo aceitam. Tudo aceitam. Mas aquele que quiser viver na nova pátria, precisa rejeitar as coisas da Babilônia. Porque Daniel sabia, ou entendia em seu coração, que o Senhor os livraria. E ao se dedicar mais a Deus, Deus permitiu que ele tivesse mais favores espirituais, como a capacidade de revelar sonhos.
foi um dom dado somente a Daniel, pela sua busca fervorosa a Deus. E assim aconteceu até que vieram a se mostrar os efeitos de uma boa vida, de uma vida doutrinada. Muitos hoje amam os corredores da morte. Entramos hoje em lugares ou lojas cheios de produtos, mas todos os produtos, irmãos, são corrompidos. Produtos cheios de conservantes, mas queremos aquele tomate enlatado. Nada que venha do mercado, nada que passou daquela produção natural. Queremos aquele tomate mais desenvolvido artificialmente. Queremos a laranja sem semente. Tudo isso, amados, é um plano. Nada é por acaso. O diabo viu que a farmácia alimentar, ou seja, a loja alimentar, pode, através dela, atingir vários corações ou várias mentes. Ao transformar aquilo que nós consumimos como veneno, ele muda o nosso caráter, a nossa forma de pensar e nos dá um novo destino, que não é agora a Jerusalém, mas a Babilônia. Por todos os lugares onde Deus permitiu que o povo de Israel fosse cativo, quando eles se estabeleciam, sentiam a doçura de estar lá, não queriam mais sair. Então, se hoje os povos de Jerusalém ou os filhos de Israel se sentirem bem com o mundo, não vão se preocupar com a volta de Jesus. Não vão. Mas diz, quando Daniel e seus companheiros escolheram não se contaminar, colocaram completamente do lado, ou colocaram completamente dentro deles a justiça e a verdade. Não agiram caprichosamente, mas com inteligência. Resolveram que com os alimentos carnívoros não haviam sido feitos parte do seu cardápio no passado, não fariam agora também. E como o uso de vinho fora proibido a todos os que devessem se empenhar no serviço de Deus, resolveram não participar. Eles lembraram das consequências que houveram sobre os filhos de Arão. Esses que, quando consumiram o vinho, ficaram grossos, trouxeram fogo estranho. Então a sentença de Deus veio sobre eles. A Bíblia diz, amados, em Provérbios, que não é sábio dos reis beber vinho, nem dos príncipes bebida forte. Se nós somos reis e rainhas que esperamos governar na nova pátria, precisamos nos abster dessas coisas. Precisamos viver uma vida de consagração. Então veio o terceiro teste, amados. O terceiro teste foi identidade religiosa. Os povos de Babilônia eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. E eles também eram bons em número. Foi de lá onde veio o número 6, o número 12. Hoje nós compramos ovos, meia dúzia, uma dúzia, que é o número 6 e 12. É de lá, da Babilônia, onde vieram esses números. Hoje os pratos também vêm em 6, 12. Copos 6, 12. É da Babilônia onde vieram esses números. Então vimos que a influência desse povo foi uma influência mundial. Então eles tinham o objetivo de agora corromper os hábitos da única noiva que é diferente, que é a noiva de Cristo. A pergunta que nós hoje podemos nos fazer: como é a nossa identidade? Quem somos nós? Quem somos nós? Hoje, ao viver no mundo, quem realmente você é? Será que a sua identidade não está corrompida? Será que não temos falsos deuses? Foi dito a Daniel. Ora, entre eles se achavam 3 dos filhos, de Israel, que eram Ananias, Misael e Azarias. Junto com Daniel, eram 4 no total. Quando o rei tinha o objetivo de trocar de identidade, trocou-lhes os nomes. Então deu-lhes nomes que, através desses nomes, bendizessem a outros deuses. Por exemplo, Daniel significa Deus é minha luz, ou meu juiz. Assim que é. Mas, ao ser trocado agora para Beltesazar, Bel protege a sua vida, a vida do rei nesse caso. O nome que foi escolhido pelos pais de Daniel, para que através desse nome fosse lembrado a Daniel que, olha, Deus é meu juiz. Toda vez que era chamado Daniel, ele lembrava, Deus é o meu juiz. Mas agora foi trocado.
foi trocado para um outro nome. Baal protege a vida do rei. Ananias, o Senhor é bondoso comigo, foi trocado o nome. Sadraque, inspiração aos deuses do sol. A Misael, semelhante a Deus, foi trocado o nome. Misaque, serva de deusa Sheba. E Azarias, o Senhor é o meu ajudador. Para Abednego, servo de Nebo. É interessante que hoje esses são os nomes que nós mais conhecemos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós verdadeiros nomes. E muitas das vezes o mundo te conhece conforme você se apresenta. Já perceberam, amados? Quando nós fazemos coisas más, o mundo vai nos conhecer como nós se apresentamos. A primeira impressão sempre há de ficar. Qual é o nome que você tem? Qual é o nome que você transmite para a sua sociedade? Será que o verdadeiro cristão somos nós? Quando se diz um cristão, é aquele que nós apresentamos no nosso cotidiano? Então precisamos ser transformados os nossos nomes. Não para os nomes de Babilônia, porque esses são nomes que bendizem aos deuses pagãos. Então precisamos ter um nome que seja nome dado por Deus. E é nessa parte onde eu quero terminar. Quando nós vamos para o livro do Apocalipse, diz-nos a Bíblia que cada um de nós receberá um novo nome numa pedrinha, símbolo de eternidade. Não o nome que bendiz a Deus da Babilônia. Não o nome que espalha ao mundo uma falsidade. Não o nome pelas nossas más ações. Nomes escolhidos para indicar uma tradição. Se nós vamos aos países, às províncias lá de cima, encontramos que todos os nomes que foram escolhidos é mediante um ato ou um ritual aos seus antepassados. Eu me lembro que quando o meu irmão mais velho, isso me contaram, né? Não me lembro exatamente. Quando ele nasceu, foi escolhido um nome tradicional. Porque ele não poderia crescer bem se não fosse dado um nome como do seu antepassado. Isso tem acontecido até os dias de hoje. Os nossos nomes, quando investigamos, partiram lá de um ritual ou de uma adoração a um Deus pagão. Mas Deus quer transformar. Por isso ninguém dentre nós aqui será chamado como é hoje nos céus. Porque Deus vai nos dar um novo nome, símbolo da nossa fé. Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós conquistamos com um relacionamento com Cristo. Aquilo que vai mostrar a experiência que vivemos na terra. É o teu desejo ter um novo nome? Será que o nome que você tem está bom para ti? Não queremos nós ter um nome que identifica a nossa pátria? Daniel, amados, foi a testemunha ocular da passagem dos reinos da Babilônia. Nabucodonosor governou aproximadamente 40 anos na Babilônia. Mas depois dele se levantou outro rei. Ainda Babilônia em poder. Mas então veio um outro poder, que foram os Mede-Persas. Daniel viu o rei de Mede-Persas subindo no poder. Ele viu o próximo reino, porque ele se manteve firme e fiel. Amados, se queremos ver o próximo reino sendo estabelecido na terra, precisamos nos manter firmes e fiéis. Se nós corrompermos a nossa fé agora, vamos falhar. Como o povo tinha uma promessa e falhou. Estamos às portas da nova cidade. Jesus está à volta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei. Eu queria falar agora a todos aqueles que querem realmente estudar a Bíblia para construir um relacionamento com Cristo. Nós sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis. Cada um de nós sente isso no seu dia a dia. Mas isso não deve ser motivo para nos afastar de Deus. Nos pés de Deus é o único lugar onde nós podemos sossegar. É o único lugar onde podemos derramar, chorar e confessar os nossos problemas. Então, se há aqui no nosso meio alguém que quer realmente estudar a Bíblia para chegar às águas batismais, eu vou pedir que ele venha para cá em frente para possamos orar juntos. Eu sei que não temos muitas visitas,
mas vejo aqui algumas caras novas, alguns amigos que já nos vemos no nosso dia a dia e prometemos estudar a Bíblia juntos. Então, eu quero convidar essas pessoas, se realmente esse é o nosso objetivo, que possam vir para cá em frente para possamos orar juntos. Temos aqui alguém que realmente quer isso, porque Cristo tem o desejo de morar conosco. Ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou, mas voltarei outra vez. Eu vos levarei para que onde eu esteja, estejais vós também. Então eu convido o irmão aí sentado que incline os rostos para uma breve oração. Senhor Jeová, Criador do céu e da terra, sabemos, ó Pai, que Babilônia faz-nos vários convites, faz-nos vários testes e tentações. Mas nós achamos em Ti forças para prevalecer, ó Pai, para nos manter firmes, para dizer ao mundo que a nossa pátria é dos céus. Enquanto somos convidados a dançar e cantar aos deuses pagãos, perguntamos como pois nos alegraremos em terra pagã, em terra de sofrimento. Como pois cantaremos hinos de Sião diante dos falsos deuses. É nosso desejo se derramar nos Teus pés, ó Pai. Eu quero lhe agradecer pelas pessoas que estão aqui, estiveram durante o programa todo. Alguns chegaram no meio da palestra, mas o Senhor falou em seus corações. Os ajude, ó Pai, a tomar uma decisão importante. Que eles possam confessar o Seu nome, possam se entregar a Ti antes que seja tarde demais. Entregamos a vida dessas pessoas para que o Senhor possa os conduzir através do Seu Santo Espírito até a Nova Jerusalém. São as graças que Te pedimos, humildemente no doce nome de Jesus, e amém.